gente vai ficar essa tarde juntas e a nossa função vai ser falar um pouco sobre as interfaces, ou seja, as convergências entre a filosofia socrática, o Evangelho de Jesus e a codificação espírita. Então, nós iremos focar, já que existem muitas as convergências, iremos focar em dois pontos que consideramos fundamentais para as nossas reflexões, que são a imortalidade da alma e a reencarnação. Então nós vamos fazer uma fala inicial, mais ou menos 50 a 60 minutos, depois fazemos um intervalo de mais ou menos meia hora, e aí voltamos para que vocês possam fazer perguntas, e as perguntas serão fáceis, e se eu não souber, o Denilson responde. Mas então iremos fazer a segunda parte só de perguntas e respostas sobre a temática, óbvio. Óbvio que existem questões pessoais, mas como iremos falar sobre imortalidade da alma, sobre reencarnação, iremos tentar focar nessas duas temáticas e tentar fazer explanações que possam servir para todo mundo e não só para uma pessoa. E depois, no final, a gente faz um fechamento, uma fala de encerramento, tá bom? Lá em Pernambuco, há um poeta que já está desencarnado, mas que ganhou projeção nacional, o Manuel Bandeira. E Manuel Bandeira, é curioso a história do poeta, porque ainda muito jovem, ele foi acometido pela tuberculose. E na época, não existia nenhum tratamento, né? Não se sabia nem a forma de transmissão, não existia uma forma, portanto, de combater o bacilo de Koch. E então as pessoas que tinham tuberculose, na época que Manuel Bandeira teve, muitas vezes elas ficavam confinadas em alguns hospitais, que eram semelhantes aos antigos leprosários, e a fisiologia ganhava muita força naquela época. Então a pessoa que era acometida por tuberculose, ela estava quase que esperando a data da morte chegar. E foi isso que aconteceu com Manuel Bandeira. Ele, com tuberculose muito novo, ele viu toda uma vida que poderia ser, e mais tarde ele vai dizer, e não foi. E aí ele vai criar um lugar chamado Pasárgada, né? Em que ele era amigo do rei, tinha a mulher que queria, né? Na cama que ele escolhia. Então ele criava esse mundo imaginário. E dentro dessa poesia do Manuel Bandeira, existe uma que é muito apropriada para a nossa reflexão inicial. Ele vai dizer: quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou croata, talvez eu tenha medo, ou talvez eu sorria e diga: alô, iniludível. Pode a noite descer, a noite com seus sortilégios, e ela então encontrará a mesa posta, a casa aberta, com cada coisa em seu lugar. Ele viveu a vida toda esperando a morte chegar. Mas curioso é que muitas vezes aqueles que estão à beira da morte, eles não desencarnam logo. E muitas vezes eles vão para o funeral daqueles que estavam visitando, rezando pela saúde deles. Lembro-me de uma senhora que, eu ainda estudante, ela estava internada em um hospital e o seu estado era um estado vegetativo persistente. E então ela já estava ali fazia 2 anos e vários pacientes internavam, iam a óbito ou se recebiam alta e ela persistia. Então a morte, ela não avisa quando ela vai chegar. Óbvio que muitas vezes é mais traumático, é mais doloroso observar a morte chegando quando era um jovem, quando era uma criança, quando era uma faixa etária que nós não esperamos. Entretanto, acontece muitas vezes de quando nós menos desejamos ou menos estamos preparados, ela bate a nossa porta. Então Manuel Bandeira viu a morte chegar e conviveu com essa possibilidade da desencarnação desde a juventude. Então, na maturidade da sua vida física, ele vai escrever
quando a indesejada da gente. Ele fala vários nomes para denominar a morte. A indesejada da gente, ineludível. E é assim que nós vamos tratando a morte. Vamos criando uma série de eufemismos, vamos criando uma série de sinônimos para poder não falar o nome morte, porque temos uma crença que aí vem da crença popular, muitas vezes, de que falar sobre morte atrai coisa ruim. Então a gente não fala, por exemplo, o nome morte, não fala o nome diabo, chama coisa ruim, cão, e vai chamando o nome de várias coisas para poder denominar isso que a gente tem medo. Mas o fato é que a morte é um fenômeno biológico, é um fenômeno natural. Tanto que a doutrina espírita nos coloca que ela é a única fatalidade biológica. Ou seja, todos nós iremos morrer mais cedo ou mais tarde. Pelo fato de estarmos reencarnados, pelo fato de estarmos vivos, entre aspas, já quer dizer que nós iremos um dia desencarnar, que nós iremos um dia morrer, entre aspas. Então, o problema da morte é também o problema da vida, como diria Leon Denis. E por isso que vale a pena nós irmos estudando, irmos nos preparando, fazermos também, como propôs o filósofo espírita Herculano Pires, fazer uma educação também para a morte. Não é uma educação mórbida, não é uma educação de esperar, de querer cultuar coisas da morte, mas é poder ir se habituando. Às vezes acontece, como aconteceu com Ivan de Albuquerque. Ele era um jovem notável, espírita, e desde muito jovem ele saía pelo interior de São Paulo, fazendo pregações, fazendo palestras, e quando ele menos esperava, em uma dessas viagens, porque a gente imagina assim, não, eu estou indo viajar pela causa espírita, ou indo viajar por alguma coisa e não vai acontecer nada de ruim comigo. A gente acha que já está tudo preparado, tudo protegido, mas às vezes acontece porque devia acontecer, às vezes acontece por uma vigilância nossa, às vezes acontece por uma forma de aprendizado. E Ivan de Albuquerque desencarnou num acidente trágico no trem, muito jovem, seus 20 e tantos anos. Então era uma faixa etária que ninguém esperava. Ele ainda estava com vigor, todo vigor físico. E aí, quando ele chega no outro lado, na outra existência, ele consegue ter toda uma tranquilidade, porque toda a sua vida foi já pautada desde o início através de uma conduta equilibrada, de uma conduta moral equilibrada, porque é um outro problema que nós jovens enfrentamos. A gente às vezes deixa para cuidar dessas coisas quando ficarmos mais velhos, achando que religião, achando que filosofia é coisa apenas para depois que eu me casar, depois que eu tiver filhos, depois que eu for avô. Mas às vezes eu não vou me casar e já vou morrer antes. Às vezes eu não vou chegar a ser avô. E aí, se eu deixar para me preparar para a vida somente amanhã, eu vou estar perdendo um tempo precioso da minha trajetória reencarnatória. Por isso que a temática é de grande importância para todos nós. E vamos vendo ao longo das várias denominações religiosas, ao longo das várias fontes de saber, que todas as pessoas, os grandes líderes, tiveram a preocupação em falar sobre ela, a começar em Jesus. Jesus colocou logo muito claro que existia algo além dessa vida. E na realidade todas as religiões dizem isso. O que muda é o que cada um explica que existe do lado de lá. Mas todas as religiões, por princípio, como nos vai explicar o próprio Allan Kardec, elas são espiritualistas, ou seja, elas acreditam que existe algo além da matéria e que esse algo vai sobreviver pelo fenômeno da morte. Mas o que vai variar é porque uns acreditam que ela vai para o céu, outras para o inferno, outras para o purgatório, e a doutrina espírita vai dando uma visão diferenciada, uma visão diferente acerca desse fenômeno. Mas Jesus vai colocar desde o início que o reino dele não era deste mundo. E aí podemos entender pelo menos de duas formas. Não era deste mundo, ou seja, o mundo ainda em que predomina muito ódio, em que predominam muitas guerras,
O reino dele é do mundo no qual a paz é criada a partir do coração das pessoas, já que o reino de Deus não está fora, não é uma criação institucional, mas é uma criação individual. O reino de Deus, disse Jesus, está dentro de cada um de vós. Então essa é uma interpretação possível e verdadeira. Mas uma outra visão vai nos dizer que o reino dele não é deste mundo material, porque o mundo material é um mundo de impermanência, como falava ou como fala o budismo. As coisas não têm uma permanência eterna, elas são impermanentes, elas são transitórias. No mundo espiritual é que elas ganham uma temporalidade mais definida. Por isso Jesus diz: meu reino não é deste mundo, que ainda é muito impermanente. Meu reino está em outra dimensão. Mas na frente ele vai dizer: na casa do meu pai há muitas moradas. Mas ele fala essa frase e antes ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, não fique aflito, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E aí nós podemos entender essa fala crística como sendo os vários mundos habitados, é verdade, como sendo os vários níveis de consciência que nós temos, as várias casas mentais que nós temos, mas também as várias dimensões do mundo espiritual. A outra morada do Pai também é essa outra dimensão. É nessa perspectiva que entra a doutrina espírita. O Espiritismo nos esclarece que esse mundo em que nós estamos estagiando é apenas uma cópia, é apenas um reflexo pálido do que existe em outra dimensão. Mas a doutrina espírita, ela vai dar uma visão diferenciada. Ela vai dizer que o mundo espiritual, que é o mundo causal, o mundo primitivo, o mundo primeiro, do qual esse mundo material deriva, ele não está assim, lá do outro lado. Por que nós falamos? Por que no popular a gente diz assim, não, quando o fulano morrer, a gente rogando uma desgraça para o outro. Quando o fulano morrer, eu quero que ele vá para o quinto dos infernos. Mas o quinto dos infernos pode ser o quinto andar da tua casa. O quinto dos infernos pode ser aqui. Ou seja, não existe um local específico para termos um mundo espiritual. Quando morremos, desencarnamos, não vamos para um local específico, mas o mundo espiritual começa no meio da gente. O mundo espiritual é também aqui na Sociedade Espírita de Mossoró, é também na tua casa, ele está em todo local. Ele se adentra, ele se penetra com a nossa realidade física. Apenas o que não acontece é que nós não conseguimos identificá-lo, a maioria de nós, com tanta firmeza, com tanta clareza, como algumas pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada conseguem identificar com minúcias, com detalhes, e nós então apenas temos uma intuição. Mas o mundo espiritual começa aqui também, do meu lado. Ora, Léo, mas não existe o nosso lar, não existe assim um local que a gente chama umbral. Lá em Recife a gente tem conhecimento de um local chamado Estância da Regeneração. A gente já ouviu falar do Hospital Esperança. Não existem essas colônias espirituais? Existem. Ora, mas lá não é o mundo espiritual? É. O que acontece é que lá não é somente lá. Não é somente lá o mundo espiritual. Existem, sem sombra de dúvida, lugares, lugarejos, cidades, colônias, hospitais, construções psíquicas no mundo espiritual. Como já dizia Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível, como Ivone do Amaral Pereira vai trazer um capítulo notável em Devassando o Invisível. Existem, é óbvio, todas essas construções, mas nós não podemos pensar que o nosso lar, ou a Estância da Regeneração, ou qualquer outra cidade espiritual que nós temos conhecimento, é lá exclusivamente que nós iremos. É lá exclusivamente onde existe o mundo espiritual. Porque senão vai ser uma nova forma de falar de céu e uma nova forma de falar de inferno.
nós iremos mudar o nome e vamos fazer assim, como se umbral fosse o inferno e os lugares mais equilibrados fosse o céu. E talvez ficássemos pensando que só existe lá essa dimensão. Então, a doutrina espírita, sobretudo com o desdobramento de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, pelas mediunidades de Chico Xavier e de Valdo Franco, eles vão nos dizer dessas colônias, dessas instâncias espirituais que estão construídas em lugares específicos. Mas eles não dizem, dentro do Espiritismo, nós não dizemos que o mundo espiritual é apenas aí. É uma construção, é uma dimensão, mas o mundo espiritual começa também aqui. É por isso que André Luiz, que está vinculado ao nosso lar, muitas vezes ele sai lá do nosso lar e vem para casas, às vezes casas espíritas, às vezes casas de pessoas que guardam uma psicosfera muito equilibrada, que elas se estabelecem como se fossem postos de atendimento vinculados ao nosso lar, aqui na Terra, aqui nesse estágio vibratório. Então, na perspectiva espírita, o mundo espiritual começa dentro do nosso psiquismo, dentro da nossa casa mental. E nós vamos, quando desencarnamos para tal ou qual lugar, ou não saímos daqui da Terra, desse plano material, de acordo com o nosso psiquismo, de acordo com o nosso bem-estar mental. O que vai dizer se eu vou para tal ou qual dimensão, se eu vou estar vinculado a tal ou qual grupo, ou se eu vou ficar, por exemplo, dentro de um cemitério, vinculado lá à minha cova, vai ser a minha forma de pensar. Uma senhora procurava um médico e ela, numa emergência, queria que ele prescrevesse o remédio dela. E ela falava assim: não, doutor, eu vim aqui para que o senhor prescrevesse o meu remédio. E ele então perguntou: mas qual remédio a senhora toma? Ela falou: esse aqui, ó, ele disse o nome. Esse aqui, porque eu sou doida. Ninguém fala isso, viu? Ninguém chega dizendo assim abertamente que tem alguma dificuldade na área psiquiátrica. Então, o médico achou estranho, um colega nosso, e perguntou: mas como assim a senhora é doida? Não, doutor, eu sou doido porque eu tomo esse remédio aqui há 60 anos. Ela tinha 86 e há 60 anos ela tomava a determinada medicação. O colega então percebeu que não era uma medicação para nenhum transtorno psicótico, nenhum tipo de transtorno que faz com que a pessoa perca a noção da realidade, era apenas uma medicação para dormir. E ele perguntou, e falou: olha, mas esse remédio não é assim como a senhora diz para doido. Esse remédio é só para acalmar, para dormir. Ah, doutor, mas eu sei que eu sou doida, porque eu tomo esse remédio desde muito tempo. E o colega estava com um pouco de tempo, ficou interessado pela história daquela mulher, e então começou a dizer: olha, aqui é uma emergência. Eu não posso prescrever esse remédio porque é uma emergência, isso é uma questão ambulatorial, mas eu posso escutar a sua história. Eu sei que tem pessoas querendo também ser atendidas, mas se a senhora veio aqui, eu posso escutar. Me diga, quando a senhora começou a tomar esse remédio? Ah, doutor, faz muito tempo. Faz 60 anos. Mas quando? Qual foi o momento? O que aconteceu? Ah, doutor. E ela começou a chorar. Na sua memória passou toda a sua história, toda uma lembrança. E ela começou a chorar, emocionada. Então ela disse: foi quando eu fiquei internada. Há muito tempo eu tive que ser internada no hospital psiquiátrico, porque eu entrei num surto. Eu fiquei agressiva, eu não conseguia saber quem eu era, não sabia onde estava. Mas foi do nada esse surto? Meu colega perguntou. Ela: não, foi motivada por uma coisa. E depois a senhora teve de novo alguma crise dessa, nervosa? Ela: não. E a amiga que estava do lado, mais jovem, começou a dizer: ah, doutor, essa mulher sofreu muito na vida. E então ela começou a contar. Eu era muito jovem, estava para casar. E naquela época, doutor, a gente não podia ter relações sexuais antes do casamento. Era o costume da época. Mas o meu noivo pressionou muito. Pressionou tanto. E eu pensei: ele me ama. E já estamos perto do casamento, fazia apenas um mês, 2 meses. Faltava apenas um mês, 2 meses. E então eu pensei: talvez não haja nenhum problema. Eu confio nele, é um homem honrado. E eu então
me deitei com ele. Uma vez, duas vezes, mas doutor, eu fiquei grávida. E aí foi uma grande tragédia, porque eu fui contar para o meu futuro esposo. Certamente ele ia ficar comigo. E então, quando eu fui contar, ele me disse assim: nunca mais eu quero vê-la. E eu fiquei surpresa. Mas por quê? Se você cedeu a mim antes do casamento, quando eu fizer alguma viagem e você ficar sozinha, você não vai ter força para se segurar e vai me trair. Veja que pensamento machista. Quando eu escutei isso, eu pensei que era mentira. Mas na época estava passando uma telenovela, né? A Gabriela, em que acontece uma coisa igualzinha, né? Com uma jovem que estava para se casar e o rapaz quis cantar o parabéns antes, né? Quis comer o bolo antes do parabéns, e aí foi ter relação sexual com ela, ela deixou e depois deixou a moça. E ela ficou numa tragédia, entrou num prostíbulo. E então eu vi, puxa vida, isso acontecia mesmo. Então o rapaz foi embora. Sendo que o rapaz não sabia que ela era filha de um pernambucano macho. E esse pernambucano macho foi atrás do futuro genro, né? E falou: ou você casa ou você morre. E aí ele ficou agora sem saber o que fazia. E disse assim: mas veja, e começou a negociar. Porque nós fazemos isso às vezes na humanidade, negociamos a vida, o destino do outro. Se eu me casar com a sua filha, o povo vai notar, porque ainda faltam 2 meses. Se a gente antecipar, o casamento vai ficar suspeito, né? O pessoal vai perceber, e ela vai ter um filho já já. Então vamos saber que ela teve relação comigo antes do casamento. Sua vida, a sua família vai ficar manchada pela desonra. Eu ficarei, a sua filha ficará. Então eu tenho uma solução. E ele perguntou: qual é a solução? Mataremos o bebê. Iremos fazer um aborto. E aí fica tudo nas escondidas. A sua filha fica com a honra, você fica com a honra, eu fico com a minha vida e vou embora. O senhor nunca mais vai me ver. Eles então selaram um acordo, e ela dizia para o colega: eu não queria matar o meu filho, mas estava todo mundo pressionando, e de fato os argumentos eram tão fortes que eu cedi, e eu deixei que matassem o bebê dentro de mim. Mas no outro dia, doutor, eu me vi louca, eu comecei a gritar histérica e fiquei internada. Desde aquele dia eu estou tomando essa medicação. Já faz 60 anos este episódio. E ele então perguntou: e como é que a senhora ficou? Não, depois que eu saí, eu fiquei relativamente bem. Me casei de novo, ninguém soube do acontecido. Eu fiz lá meus truques para o meu marido pensar que eu era virgem, né? Ele fez os truques que existiam na época. E aí tudo ficou em paz. Graças a Deus eu tive um novo filho, mas eu nunca esqueci desse menino que estava dentro de mim. Eu não sei se era menina, se era menino, mas eu sempre imaginei como seria. E vivi minha vida toda, mas devo dizer para o Senhor, eu nunca consegui me dizer feliz. O meu marido me honrou muito, os meus filhos eu amo muito, mas eu nunca me senti feliz. Esse trauma me persegue até hoje, mas graças a Deus, e agora ela mudou a fisionomia, graças a Deus que eu estou grávida de novo. E aí meu colega ficou espantado, porque ela tem 86 anos. E aí, mas como é que a senhora está grávida com 86 anos? A senhora já não está no climatério? Já não teve a menopausa? Ah, doutor, eu tive. Mas foi um milagre de Deus. Aquele meu bebê voltou. Ele está aqui na minha barriga. E quando ela dizia isso, a barriga dela começava a fazer um movimento meio estranho. Ia para frente, ia para o lado. E ela dizia: é o bebê dando um burro. É o bebê dando chute. Porque era filho do Mike Tyson, né? Dava um murro e ele ia para frente. Era uma coisa estranha. E aí a colega do lado dizia assim: ah, doutor, essa moça, essa senhora, minha amiga, já foi para tudo que é médico. A gente já fez beta-HCG, já fez ultrassonografia, até tomografia, e está tudo normal, mas ela diz que está grávida. 60 anos depois de um fato que ela não conseguiu sair da consciência de culpa, e a vida dela, apesar de ter tudo de bom, um novo filho, um marido, tudo tranquilo, na concepção dela, não deixou de ser um inferno na terra. Ela não conseguia se libertar
Por isso que a doutrina espírita nos fala o céu ou o inferno. Na verdade, são formas vibratórias do nosso psiquismo. Somos nós que construímos o nosso céu, somos nós que construímos o nosso inferno desde aqui da nossa existência. E quando nos despojamos do corpo físico, iremos para o local compatível com a nossa aventura ou com a nossa desdita. Não importa o tempo. 60 anos depois, ela ainda estava presa, vivendo o próprio inferno mental, a própria tragédia mental que ela não conseguia superar, não conseguia olhar para frente. É por isso, portanto, que a doutrina espírita coloca que o céu e o inferno não são lugares circunscritos. E é curioso que muito tempo, antes mesmo de Jesus e antes mesmo da doutrina espírita, Sócrates, Platão especificamente, porque Sócrates, assim como Jesus não escreveu nada, o que nós conhecemos da filosofia socrática é apenas o que temos conhecimento pelos escritos de Platão, os chamados diálogos platônicos, e também outros escritos menos importantes, ou pelo menos menos famosos. Então, no livro chamado República, Platão vai trazer o famoso mito da caverna. Então eu trouxe uma ilustração, mas iremos falar para que todo mundo possa visualizar na cabeça, na tela mental, como fala Sócrates ou como escreve Platão este mito. E esse mito vai trazer uma série de explicações que estão em consonância com a visão espiritista. Então, Platão vai dizer que, e Sócrates vão dizer, que nós vivemos como em uma caverna. Imagine, diz ele, Glauco, uma caverna, e no fundo da caverna existem seres humanos acorrentados pelos pés e pelas cabeças. E eles não conseguem olhar para o que há do lado de fora. Eles não conseguem olhar para fora. Eles apenas conseguem olhar para a escuridão da caverna. Mal conseguem observar uns aos outros, e eles não conseguem ver muito bem na escuridão. Mas acontece que existe uma fresta, uma abertura no topo da caverna, em que passa a luz, também projetada em algumas explicações por um fogo, por uma fogueira. E acontece que no fundo da caverna faz uma sombra do que acontece do lado de fora e na parte mais alta. Então eles conseguem observar apenas as sombras. E como isso é apenas o que eles conseguem ver, eles imaginam que as sombras são a realidade, é o fato real. Até que um dia, um desses prisioneiros que está no fundo da caverna resolve sair, consegue se libertar das correntes, consegue vencer a caverna e vê o que existe do lado de fora, e percebe que existia um mundo todo novo, um mundo com muita luminosidade. No início dói muito, ele tem que acostumar os olhos com essa luminosidade, já que a sua retina estava acostumada com pouca luz. Ele tem que acostumar a visão, mas ele fica maravilhado, conhece uma nova realidade, e agora ele entende que o que ele via era apenas um reflexo, era apenas uma cópia, era apenas uma sombra do que existia do lado de fora e do lado de cima da caverna. Ele fica feliz. Entretanto, a sua felicidade não está completa, porque ele se lembra dos que estão lá no interior, e ele decide voltar. Ele decide voltar para o fundo da caverna para poder contar o que ele viu lá fora, para poder contar o que estava acontecendo lá fora. A viagem não é fácil, porque ele já estava há tanto tempo fora da caverna que ele não consegue mais se adaptar tão facilmente dentro da escuridão. Então ele anda um pouco desengonçado, um pouco desajeitadamente, e as pessoas que estão dentro da caverna percebem que aquele companheiro não estava tão acostumado, era um companheiro diferente, que se destacava, que se diferenciava dos demais. Ele não liga e começa a contar o que via lá fora, o que existe do lado de fora da caverna, sendo que as pessoas não acreditam. Como é que pode existir isso? Nós só vemos a sombra. E ele quer dizer que existe algo além. E começam a achar que ele estava louco, que ele não estava com a verdade, porque, afinal,
ele se movimentava de forma muito atrapalhada, de forma muito desajeitada. É um mito muito curioso. Os mitos de Sócrates e os mitos platônicos, eles são semelhantes às parábolas de Jesus. São formas, são histórias que eles criavam para explicar conhecimentos profundos. E, por exemplo, esse mito da caverna, nós podemos ver de vários ângulos, mas iremos apresentar dois que estamos mais familiarizados e que podem ser mais facilmente conectados com a visão espiritista e a visão de Jesus. A primeira delas, o fundo da caverna se assemelha a esse mundo material. Quando nós estamos acorrentados, quando nós estamos ligados a essa esfera física pelo nosso corpo, é como se fosse a corrente que Platão vai dizer, nós não conseguimos enxergar muito bem o que existe lá fora. E imaginamos que essa caverna aqui é a única realidade que existe. Vemos apenas, porém, a sombra desse outro mundo, o mundo espiritual, que existe desta outra dimensão, mas que nós só podemos enxergar, só conseguimos ver apenas o reflexo. Até que alguém que consegue se destacar, alguém que não está acostumado a permanecer no status quo, avança no nível de conhecimento, ou, por exemplo, desencarna, encontra o outro mundo e tenta voltar para poder dizer, em uma nova reencarnação, ele tenta voltar para a caverna para poder trazer o que ele aprendeu lá fora, o que ele aprendeu no mundo espiritual. Mas o que é que acontece? Muitas vezes eles são rejeitados, muitas vezes eles são crucificados, como Jesus, muitas vezes eles são condenados à morte, como Sócrates foi condenado a beber um veneno chamado cicuta, porque eles trazem e se diferenciam. Eles são, na nossa visão, desajeitados, porque eles não coadunam, eles não compartilham esses valores mesquinhos, e então se diferenciam, e muitas vezes são rejeitados. O mito da caverna, portanto, é uma simbologia que Platão e Sócrates criam para poder falar dessa outra dimensão, desse mundo que eles chamavam o eidos, ou o mundo das ideias. Numa outra perspectiva, toda vez que alguém entra num nível de conhecimento novo, esse alguém muitas vezes é rejeitado, é tido como louco, é tido como sonhador. E vamos ver ao longo da história, é só estudar a história, toda nova descoberta, todo novo avanço, aquela pessoa que trouxe esse avanço era rejeitado, era tido com uma certa dificuldade. Imaginemos, por exemplo, Charles Darwin, ou Charles Darwin. Ele vivia numa época em que a visão apostólica predominava muito na Europa. E ele vai descobrindo que, diferentemente do criacionismo vigente, as espécies evoluíram a partir de ancestrais. Ele começa a descobrir isso, e é curioso porque ele começa a fazer as suas descobertas sobre a evolução das espécies junto com outro pesquisador que estava estudando as mesmas coisas, e um não sabia do estudo do outro. Era Wallace. E Wallace, então, depois de um tempo, tem contato com Darwin, passa os estudos deles para Darwin, e Darwin dá continuidade. Mas quando vamos estudar a história de Darwin, vamos ver que entre as conclusões e até mesmo entre as evidências e a publicação do seu livro, a massificação da sua ideia demorou um tempo, alguns anos, porque ele próprio era muito religioso. E ele via que a visão que ele trazia, as suas pesquisas traziam, ia de encontro, confrontavam a visão dogmática da época. Então ele foi rejeitado e ele próprio ficou com medo de trazer esse novo conhecimento. Então toda vez que nós trazemos, são os pioneiros, toda vez que algum pioneiro, como por exemplo a doutrina espírita, quando foi codificada, não imaginemos assim que Allan Kardec foi laureado, em uma faculdade, ele ganhou muito dinheiro, ao contrário, ele gastou muito dinheiro dele para poder divulgar a doutrina, deixou toda a sua, porque ele já estava numa fase que podia fazer isso, e começou a dedicar toda a sua vida. E em Barcelona, no Alto de Fé de Barcelona, queimam os livros da codificação espírita.
Numa época que não se dava mais para fazer isso era uma coisa da Idade Média. Você pensava assim, eu vou queimar o livro porque a ideia vai morrer. Mas as pessoas não sabem que nós gostamos de novidade. Uma colega me dizia a história dela, uma colega palestrante, né? Ela me contou: Léo, sabe um local que foi mais estranho eu fui fazer palestra? E eu falei: não, ela me contou. Ela foi lá para um interior de Pernambuco e uma pessoa da casa espírita chamou, né, essa amiga para fazer uma palestra. Ela aceitou, ela é de outro estado. Só que essa pessoa que chamou não era assim da diretoria, era uma frequentadora. Ela havia se convertido para o espiritismo fazia pouco tempo e estava tão empolgada que ela escutou a palestra dessa companheira e aí chamou essa companheira para ir para lá. E depois foi que avisou para o presidente do centro. Veja que confusão. Aí o presidente falou: olha, mas eu não conheço essa palestrante, eu não ouvi falar. Como é que você convida? Não, mas eu já paguei a passagem, já paguei a hospedagem, ela fica lá em casa, já está o dia todo. Ele: não, aqui no centro ela não fala. E aí ficou aquele dilema. Só que na cidade, era uma cidade pequena, o presidente do centro era rival político do atual prefeito da cidade. E essa pessoa que chamou era filha desse prefeito. Aí quando a filha dele, né, a filha do prefeito, foi falar para o pai: olha, painho, a receita a gente chama painho, né? Olha, painho, quando eu fui chamar essa pessoa, o presidente lá não deixou. E aí o prefeito, que não era espírita, tomou aquilo como se fosse uma rivalidade política e falou assim: não, agora essa pessoa vem fazer palestra e vai falar lá na Câmara da Prefeitura. Eu vou pagar tudo, vou fazer um anúncio total. Aí fez uma divulgação maciça, assim, né? Muito grande na cidade toda. E aí quando o prefeito começou a divulgar, o pessoal da Igreja Católica ficou com raiva, porque assim, acreditava que o espírita era um enviado do demônio e começou a divulgar assim: não vão para a palestra porque vai ser o próprio diabo de saias que está vindo para a cidade. Aí a igreja evangélica também não ficou para trás, né? E começou o pastor também a divulgar: não vá para a palestra espírita. Resultado, quando ela foi falar, estava lotado. E não era de espírita não, era de espírita, de católico, de evangélico, de todo mundo, de ateu, porque todo mundo queria ver quem era o demônio de saias. Então, quanto mais nós queremos desdizer, queimar uma ideia, parece que o povo mais gosta. Então, serve até como contrário, né? Ela fez a palestra e depois ela disse assim: não, eu saí na rua no outro dia, porque a pessoa foi me mostrar a cidade, e parecia que eu era prefeita também. Todo mundo veio abraçar para minha mão e falou: olha, até que a senhora, para ser um diabo, é até muito calma. Até que a senhora, eu gostei da senhora. E foi uma coisa curiosa. Então, aconteceu isso com o espiritismo. Queimaram-se os espíritas na época do Alto de Fé de Barcelona e a ideia se propagou. Então, quando uma nova verdade, quando uma nova visão, que não quer dizer que seja a visão única, mas uma visão diferente, uma visão que vai trazendo novos conhecimentos, aparece, geralmente as pessoas também não aceitam. Geralmente, quando é coisa ruim, o pessoal aceita muito fácil, né? Quando é nova música que só fala coisa ruim, todo mundo dança, canta, como se fosse um vírus. Eu tenho até uma teoria, né, que vocês vão agora saber. Eu acho que música ruim é como se fosse uma gripe. Pega, né? Todo mundo, mesmo que não queira, vai escutando, vai cantando a música, vai cantando a música. Quando está tomando banho, se pega pensando nas notas musicais. É um vírus, rapaz, que vai espalhando. Mas quando é coisa boa, o povo se retrai, fica com medo. E é isso também que o mito das cavernas quer nos dizer. Afinal, dizia Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando buscamos uma sabedoria, quando buscamos um novo entendimento, esse entendimento nos liberta dos grilhões, que são as visões preconceituosas. O preconceito nada mais é do que esse grilhão, essa corrente que nos aprisiona. Quantas coisas nós não deixamos de fazer e seriam coisas boas por causa de um preconceito? Quantas pessoas nos dizem assim: ah não, eu nunca vou assim para um médico tal, porque esse médico é médico de doido, né? Um médico psiquiatra, por exemplo. E aí fica sofrendo em casa quando precisava ir. Quantas pessoas às vezes não vão, um homem não vai para um urologista fazer o exame da próstata com medo de ficar menos homem por causa do exame do toque retal.
pelo preconceito às vezes morre com câncer de próstata que não foi diagnosticado por causa do preconceito. É o grilhão que aprisiona. Quando nós saímos dessa visão pequena, nós nos libertamos e até às vezes diagnosticamos algumas coisas que ficariam desapercebidas, passando despercebidas na verdade, sem a gente procurar. Essa visão vai além, porque desde o início, quando Sócrates, quando Platão, quando Jesus, quando a doutrina espírita fala da imortalidade da alma, logo ficou evidente de que uma existência apenas não era o suficiente para a pessoa conseguir conhecer toda essa verdade da qual falava Jesus. Porque quando, por exemplo, eu estou na existência, imagine que eu sou espírita, aí eu me dedico muito ao espiritismo, eu vou conhecer as verdades do espiritismo, mas não vou conhecer outras filosofias. Imaginemos que eu sou médico, eu vou conhecer muito a medicina, vou me dedicar àquela carreira, mas não vou conhecer outras verdades da Terra. Se eu sou um professor, eu vou me dedicar à minha carreira, vou estudar, mas talvez eu fique muito especializado numa área de física, numa área da matemática, da literatura, e não vou conhecer os outros conhecimentos. Então, uma única vida seria muito pouco. E é por isso que a doutrina espírita vai falar que, na verdade, a vida não é essa vida que nós temos. A vida é a vida do Espírito, uma vida imortal, que tem um começo, criação de Deus, mas a partir do começo não terá um fim, no qual iremos viver momentos na matéria, ligados no corpo, reencarnados, que serão existências, momentos na erraticidade, momentos em que ficaremos nesse mundo espiritual, entre uma vida e outra, até que atinjamos a nossa perfeição relativa, o nosso grau de perfeição que é dado a nós atingir, e pudermos assim adentrar em outros patamares, em outras perspectivas. Foi por isso que um senhor muito famoso na época hebraica, de nome Nicodemos, chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu sei que você vem de Deus, porque as coisas que você faz, ninguém poderia fazer se não fosse enviado de Deus. Então, eu quero saber, porque uma dúvida me atormenta: como é que eu posso chegar no reino de Deus? E Jesus então fala: Nicodemos, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, que já era idoso, ele fica espantado: mas Senhor, como é que eu vou conseguir nascer de novo? Como é que eu vou conseguir entrar na barriga da minha mãe de novo para poder renascer? E Jesus olha: Nicodemos, é preciso nascer novamente, é preciso nascer da água, é preciso nascer do Espírito, porque o que vem da carne é carne, o que vem do Espírito é Espírito. Veja o vento. Quando o vento vem, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas você percebe a sua existência pela brisa. Assim também é você, assim também é a essência espiritual. Nascer da água, nascer do Espírito, é uma fala magnífica, que muitas vezes foi interpretada como sendo só o batismo. Nascer da água seria o batizado, para podermos nos converter, ou quando nós nascemos, sermos consagrados. E já que, por exemplo, o batismo era uma cultura do hebreu, quando João Batista ele batizava as pessoas, era João o Batista, porque batizava as pessoas no Rio Jordão. Então era uma cultura, e nós pegamos essa cultura emprestada e interpretamos que devemos fazer isso por causa dessa fala de Jesus. Entretanto, quase sempre a fala do Evangelho é uma fala simbólica, é uma fala que guarda uma interpretação mais aprofundada. E do ponto de vista das explicações, vamos entender o seguinte: água, não só hoje, como sempre, foi o elemento da vida. Vejam, por exemplo, as primeiras civilizações. O Egito, ele cresce ao redor do rio Nilo. Todas as grandes civilizações, elas são formadas a partir da água, porque eles percebem que precisavam da água para ter a subsistência. Segundo, o nosso corpo é formado 50% a 70% por moléculas de água. Então nós somos muito mais aquoso do que nós
imaginamos. É por isso que, se a gente ficar assim no sol de rachar, sem beber água, a gente faz o quê? Desidrata. E essa desidratação faz com que a gente desencarne, a gente morra. Então, a gente precisa se hidratar, porque o nosso corpo é formado de água muito. A vida na Terra. Hoje se fala da teoria dos coacervados, né? Que eram aminoácidos que se juntaram, e aí a partir dessa junção começou-se a experimentar a primeira forma de vida na Terra, que não começou na Terra, começou na água. Quando nós nascemos de novo, quando estamos, por exemplo, no útero de nossas mães, nós estamos onde? Na água. Um líquido chamado líquido amniótico, que nos protege, que dá toda uma proteção em toda uma subsistência. Então, quando nós nascemos para a vida física, nós nascemos como um peixe dentro da água. E é curioso porque, se você observar assim, a evolução que a gente passa no útero da mãe, o embrião lá no início não parece um ser humano, parece uma gia, né? Parece um réptil, parece uma coisa ou de outro reino animal. Só depois é que a gente vai ganhando a formação humana. É como se a gente passasse por toda a evolução que fizemos em 9 meses ali no útero materno. Então, Nicodemos, é preciso nascer da água. Nascer no planeta Terra, que é de água, basicamente. Nascer num corpo que é formado por água. Nascer no útero em meio à água. A vida na Terra em meio à água. Ou seja, reencarnar. Ligar-se a uma nova carne, reencarnar. Mas não basta reencarnar. A gente não vai atingir assim a verdade suprema, nem vai atingir a evolução que desejamos, se apenas reencarnarmos, se apenas nos ligarmos à carne. É preciso nascer do Espírito, fazer, portanto, o que a gente chama de reforma íntima, de fazer a mudança interior. É por isso, então, que entendemos dentro da doutrina espírita que a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. É uma fala que remonta a Jesus, sobretudo nessa fala com Nicodemos, que nós conhecemos porque certamente outras foram apagadas, mas essa que nós conhecemos é uma fala que remonta a Sócrates e a Platão, por exemplo. Eles vão dizer um mito de quando os seres vão voltar à vida, eles antes bebem uma água de um rio. Só que essa água do rio deixa a memória apagada. É como se eles esquecessem do passado. Acontece que algumas pessoas bebem muito pouco e quando voltam para a vida, elas lembram, têm uma intuição do que ficou lá, porque elas beberam pouca água que apaga a memória. Outras pessoas gostam tanto do prazer físico que bebem o rio todo para poder mais pensar que só existe essa nova fita. É ele querendo falar do esquecimento que nós temos quando nós reencarnamos. Então não é uma invenção do Espiritismo. O Espiritismo apenas vai aprofundar estas questões. Allan Kardec, portanto, ele não vai inventar as coisas. Ele vai muitas vezes pegar do que existia, só que ele vai aprofundar. Vai trazer essa comunicação do mundo espiritual, já que nasce lá dos espíritos, e vai dar uma nova conformação. É por isso que hoje, com a doutrina espírita, nós entendemos essa reencarnação de um ponto de vista mais aprofundado. Porque entendemos que o que liga essas várias vidas, essas várias existências, esses vários momentos, é uma lei que chamamos lei de causa e efeito. E aí a gente trouxe também, para a gente entender muito bem essa questão da causalidade, um quadro que vai ficar pequeno, mas eu vou traduzir porque foi mais para mim do que para vocês, tá certo? Porque não dava para dividir isso no slide. Mas é um quadro para a gente poder entender como a doutrina espírita vai falar da lei de causa e efeito. Porque apesar de ser, hoje me perguntaram se a reencarnação era o principal ponto de crença do espiritismo. E não é o único ponto de crença, não é também o principal, mas é um dos mais importantes, né? Eu acho que, na verdade, a doutrina espírita é um conjunto de conhecimentos sem os quais um fica faltando se tirarmos o outro. Então todos estão interligados. Então, do ponto de vista da reencarnação, a gente tem que entender muito bem essa questão da causa e do efeito. Porque nós estamos vendo por aí
muitos assim atropelos, assim, a pessoa que quer adivinhar a vida dos outros de forma muito fácil. O fulano chega, nos faz uma pergunta e a gente, sem saber de nada da vida da pessoa, a gente já vai querer falar sobre a vida dela. E às vezes a gente não tem esse poder mediúnico, às vezes a gente não tem nem essa função, mesmo que tenha esse poder, os médios equilibrados, eles não ficam assim, falando a vida de todo mundo, né? Médio que é um pouco desequilibrado é que faz isso, né? O médio que está um pouco atrapalhado, assim, está um pouco com a pá virada, é que faz isso. Agora o médio equilibrado, ele fica em silêncio, ele percebe uma coisa da minha vida e só fala quando é preciso. Digo isso por ter contato com esses médios equilibrados. Fica até uma coisa chata de ficar perguntando, fica uma coisa inconveniente, como se ele fosse um ser assim, esquisito, né? Um ser estranho. Mas por que a gente se confunde? Porque a gente confunde lei de causa e efeito, né? Que está aqui nesse outro lado da direita, com lei de ação e reação. Da direita para mim, né? Da esquerda para vocês. A lei de causa e efeito nós confundimos com a lei de ação e reação. Mas não é a mesma coisa não, Léo? Não, não é a mesma coisa. Elas são muito parecidas, elas estão interligadas, mas elas trazem características peculiares. Por quê? Porque a lei de ação e reação é uma lei que vale sobretudo para a ciência. É uma lei da física, descoberta por Newton, é a terceira lei de Newton, que vai dizer que toda ação provoca uma reação de igual intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então, toda vez que eu, por exemplo, dou um murro aqui na parede, faço uma força contra a parede, essa parede vai fazer uma força de mesma direção e no sentido contrário, né? O que é que vai acontecer se eu der um murro na parede? A parede vai cair, né? Não, minha mão vai se esfolar toda. Então, nós entendemos, é previsível. Ora, a parede é rígida, você não é assim esse He-Man, então a parede não vai cair, é você que vai esfolar a própria mão. É uma lei binária, a gente consegue saber logo o que vai acontecer, porque é uma lei para as coisas, uma lei da física. A lei de causa e efeito, ela é mais abrangente. É uma lei trazida, aprofundada pelo Espiritismo, mas é uma lei também falada por outras denominações filosóficas. E aí pegamos a fala de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É uma lei, portanto, que está para a vida das pessoas. O destino do ser não é nada mais do que o desenvolvimento, através das idades, da longa série de causas e efeitos gravados por seus atos. Então, a lei de causa e efeito, ela está posta para a nossa vida. A lei de ação e reação está posta para a ciência, para as coisas materiais, para as coisas físicas. Esse é o primeiro ponto. É a primeira diferenciação. Se fizermos um paralelo, a lei de ação e reação estaria muito próxima da lei de Talião, que é o Código de Hammurabi, né? A lei de Talião, todo mundo sabe, né? Olho por olho, dente por dente, não é uma lei criada por Moisés, né? É uma lei que era do Código de Hammurabi, o primeiro código, o Código Civil que nós temos conhecimento na história. E esse Código de Hammurabi, eles tinham assim grandes pedras que traziam todas as leis. Se acontecesse isso, a consequência era essa. Então é uma coisa bem binária, muito parecida com a lei de ação e reação. Por isso que olho por olho, dente por dente. E Moisés toma emprestada essa lei e coloca no âmbito da lei civil do povo hebreu, quando ele está lá governando aquele povo. Eu estive, e esse Código de Hammurabi ainda existe hoje. A gente vai ver, por exemplo, no Museu do Louvre, né, em Paris. A gente vai ver no Museu de Ciências lá de Londres. Tem uma parte desse museu em Londres que aí me tocou muito, né? Não sei se é porque é da minha profissão, mas eu fiquei com uma pena danada daquela época. Porque assim, tem lá o Código de Hammurabi da Medicina. É um museu de várias ciências, tem lá o Código da Medicina na época. E ele diz assim: o médico pode fazer uma cirurgia. Se ele curar a pessoa, ele vai ganhar todos os louros. Agora, se ele, porventura, errar e a pessoa morrer, ele também deve morrer. Ele deve pagar com a própria vida. Por isso que a medicina era tão pouco desenvolvida. Ninguém queria fazer medicina, né? Porque se fosse errar, era morte na certa. Era o Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente.
Então era uma coisa binária, uma coisa previsível. A lei de causa e efeito, ela está muito mais para o karma dos hindus e dos budistas. O karma é uma coisa muito mais abrangente, uma coisa que fala, por exemplo, do karma individual e do karma coletivo, como também a lei de causa e efeito do espiritismo nos coloca. E a gente pensa assim, meu karma, né, me casar com esse fulano, é meu karma ter esse filho, é meu karma ter essa profissão, como se o karma fosse uma coisa ruim. Mas karma é um nome em sânscrito que significa ação. Não quer dizer que é uma coisa ruim. E ele vai dizer que toda ação tem uma consequência. E essa consequência pode ser boa ou ruim. Então por isso que os budistas e os hindus dizem, existe o karma bom e o karma ruim. Agora você vai dizer assim, o meu marido é meu karma bom. Porque eu sei que em Mossoró todos os maridos são muito bons. Lá em Pernambuco talvez fosse diferente, mas aqui é tudo diferente, né? O sol deixa a pessoa mais assim, apurada, né? O tempero. Então é o karma bom e o karma ruim. Essa é outra diferença. A lei de ação e reação, ela é uma lei determinista. Como eu venho falando, é fácil de você prever. Já a lei de causa e efeito é uma lei probabilística. Ela dá probabilidades. Olha, é provável que eu tenha feito isso porque nessa existência eu estou assim, eu estou assado. E é por isso que Leon Denis vai dizer: a cadeia onipotente das causas e dos efeitos desenvolve-se em 1000 anéis diversos. Também o problema do ser, do destino e da dor. Ou seja, 1000 anéis diversos são probabilidades que nós percebemos. É mais ou menos uma doença. Uma doença geralmente não é causada por uma coisa só. As infecções são causadas por determinada bactéria, determinado vírus, determinado fungo, determinado parasita. Entretanto, esse parasita, ou esse fungo, ou essa bactéria, para poder infectar o teu corpo, outros fatores entraram em cena. Então é uma série de conjunturas que se arquitetam, se juntam para dar um efeito. É nesse sentido que a lei de ação e reação, ela retira a responsabilidade da pessoa. Por isso que dizia Gandhi, olho por olho e o mundo acabará cego. Olho por olho e as pessoas irão se matando e acabará sem um destino. Então, quando nós olhamos a vida com a lei de ação e reação, com a lei determinista, nós perdemos a nossa responsabilidade nos atos. Já a lei de causa e efeito, ela inclui a responsabilidade. Vejamos Jesus. Ai do mundo por conta dos escândalos, né? Por causa dos incitamentos ao mal ou ao pecado. É inevitável que eles venham, ou seja, os incitamentos, a tentação aconteça. Entretanto, ai daquele que é instrumento dessa tentação, instrumento desse mal. Quando nós dizemos isso, a gente vai ver alguns exemplos. Imaginemos uma pessoa de nome A. Essa pessoa A, nessa vida, ela matou várias pessoas. Ela foi um homicida. E aí, se a gente pensa a partir da lei de ação e reação, o que a gente vai dizer? Não, na outra existência, ela também vai morrer assassinada. Porque quem com olho por olho, dente por dente, né? Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então, na outra vida, ela vai morrer assassinada. Isso aí a gente está pensando de acordo com a lei de ação e reação. Porque se fosse assim, imagina só, ele reencarnou, agora ele está com outro corpo, está com outra existência, e agora ele foi assassinado. Ora, mas ele tinha que morrer assassinado, o fulano B, que agora foi o assassino dele, ele apenas foi um instrumento de Deus. Então veja que coisa louca seria, que coisa esdrúxula, né? O assassino seria um instrumento de Deus para poder me matar e cumprir assim o mandamento, cumprir assim as coisas. Então, com a lei de causa e efeito, a gente entende, olha, se eu faço uma atitude dessa, eu vou criar uma consequência certamente negativa. É muito provável que se eu mato Cicrano, na outra vida, se Cicrano se apercebe de mim, se, por exemplo, se Cicrano é meu filho, ou se Cicrano é meu cunhado, ou se Cicrano é meu amigo do trabalho, ele vai ter tanto ódio de mim, talvez, porque não conseguiu me perdoar, que se der sopa ele me mata também.
É bem provável que isso aconteça, mas ele não deveria fazer isso, porque eu poderia resgatar essa minha dívida com uma tragédia natural, sem que ninguém precisasse me matar, com uma doença muito grave. Então, uma série de consequências poderiam ser feitas sem a necessidade de fulano me matar. É por isso que a lei de causa e efeito inclui a responsabilidade. Ela coloca esse patamar. Na lei de ação e reação, nós temos apenas um princípio, ou seja, uma semente. Ela não está totalmente errada de forma alguma, é um princípio. Por isso que Jesus vai dizer: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ele vai, lá no momento perto da crucificação, os guardas, quando vão pegar Pedro, que era mais afoito, pega a espada e corta a orelha do guarda. E aí Jesus fala assim: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ou seja, ele coloca de fato, Pedro, existe essa lei de Italiano, né? Existe esse princípio, mas eu vim trazer o complemento. Eu não vim ficar só na semente, eu não vim só ficar no início, eu vim trazer o complemento do amor. Por isso que ele fala: embainha a tua espada. Eu sei que com quem com a espada fere, com a espada será ferido. E é por isso mesmo que eu te digo: embainha a tua espada, faz diferente. Por isso que Pedro, depois, aprendendo isso com Jesus, vai escrever em sua epístola: o amor, ou algumas traduções trazem caridade, cobre uma multidão de pecados. Porque ele vai saber que com Jesus o amor é incluído. Então a lei de ação e reação, ela só traz o princípio. A lei de causa e efeito inclui o amor. E quando nós incluímos o amor, nós tornamos múltiplas as possibilidades. Porque o amor muitas vezes é imprevisível. Ele pode trazer o ponto final, ele pode dar um novo rumo para a nossa existência. É por isso que a causa e efeito, ela é sublimada pela misericórdia divina, e ação e reação para as coisas. Então veja como é muito sutil, mas na movimentação espírita nós temos muito mais entendido o que é lei de ação e reação do que o que é lei causa e efeito. Foi por isso que uma amiga me procurou uma vez e me disse assim: Léo, estou muito aperreada, ela estava chorando muito, porque ela tinha ido para um centro, e aí tinha dito para ela assim: olha, você perdeu esse filho porque no passado você foi prostituta. E ela ficou muito apavorada, porque além de estar triste porque tinha perdido o filho, agora ela estava apavorada pela vida passada dela. E eu falei: mas me conta, como é que é isso? Não, ela me disse que eu tinha sido isso porque eu tenho mioma. Eu, como assim? Não, porque eu tenho mioma, Léo. E essa mioma é uma doença uterina, que é muito comum, né? Cresce um caroço, cresce um tumor benigno, e é muito comum que a mulher tenha com o passar da idade. O problema é porque se esse tumor benigno nascer e a mulher não tiver ainda filhos, às vezes tem que se fazer uma retirada de útero ou uma retirada parcial do tumor e pode dar um prejuízo. Mas ela tinha esse mioma e não sabia, né? E aí era o segundo abortamento espontâneo que ela tinha. E a médica falou assim: olha, é provável que esse mioma tenha sido a causa biológica. Aí ela foi para o centro espírita, que não era a nossa casa, era uma outra, e falou assim, me disseram, e contou isso para o fulano lá do atendimento fraterno, que se dizia médium, e lá o fulano falou: ah, você teve isso, você tem mioma, porque na outra vida você foi prostituta, foi no prostíbulo. Aí ela ficou muito apavorada e me disse: será que é verdade, Léo? E aí eu, para tentar quebrar assim, aquela tensão, fiz uma brincadeira, né? E falei: olha, se você que tem mioma é porque você era no prostíbulo, eu não sei onde é que eles tinham as mulheres direitas no passado. Eu acho que o mundo era um bordel. E ela: por que, Léo? Porque é muito comum isso. É só você ir para um ambulatório de ginecologia que você vai ver que um monte de mulher tem isso. Quer dizer que todas essas mulheres eram prostitutas. Cadê? Onde é que estava o mundo sem o bordel? Ela: é mesmo, fique tranquila. Eu não estava dizendo que não era, mas eu estava dizendo que era muito taxativo dizer isso. E às vezes a pessoa não precisa saber dessas coisas. Se há um esquecimento, a gente tem que também respeitar um pouco esse esquecimento. Quando as coisas vêm naturalmente. E quando vem naturalmente,
Nós temos a capacidade de entender sem criarmos uma aflição, sem ficarmos aflitos. Nós estamos preparados para aquela revelação naquele momento. Ela se acalmou e entendeu. Eu falei, olha, ela disse isso porque ela não conhece muito bem. Ela diz que conhece, mas não conhece. Então nós temos feito coisas desse tipo, porque não estamos entendendo o que é causa e efeito. Estamos entendendo ainda o que é lei de Italião. Estamos ficando ainda na questão determinística. Nós iremos fazer então uma pausa, tá? E a gente volta daqui a 20 minutos.